Era o que temos aqui. A empresa era, olha só, eu montei, vai. A empresa era gasta 6 unidades de metal para produzir um móvel. Para produzir 6 móveis, quantas unidades serão necessárias? Unidade de quem era? Unidade de metal. Então, com 6 unidades, melhor, com 6 unidades de metal, né, a empresa era gasta 6 unidades de metal para produzir um móvel. Para produzir 25, quantas unidades são necessárias? Unidade de quem era? Do metal. Precisa de regra de 3? Não necessariamente você vai precisar de uma regra de 3 aqui para resolver, mas eu montei, eu elaborei ela em cima para usar a regra de 3. Então eu vou fazer por uma regra de 3. E é uma regra, né, de 3 simples. Regra de 3 simples. Por que é simples? Porque envolve somente duas grandezas. E aí, na hora de montar, você monta o seu esquema. Né? Monta aí o seu formato, o algoritmo. Né? Então, assim, vamos chamar assim, ó. Eu vou dar nomes às grandezas. Unidade de metais, ok? E número de imóveis. Ou melhor, móveis, né? Era número de imóveis. Você dá o nome que você quiser aqui dentro do contexto, óbvio. Então, o que a gente tem? Que 6 unidades do metal vai produzir um móvel. Para produzir 25 móveis, quantas unidades de metais serão necessárias? Se 6. Claro que você faz uma conta aqui, é só direto multiplicar esse negócio. Mas a ideia é começar com simples para explicar regra de 3, né? Grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Quais são as grandezas? Metal e imóveis. Então, eu costumo fazer o seguinte, a regrinha dá certo, sem inventar muito. Nesse caso, eu nem precisaria muito não, tá? Mas quero explicar. Então, é assim, a regrinha dá certo é o seguinte, eu pego uma das grandezas e vou esquematizar com uma seta, ou para baixo ou para cima. Você escolhe, você decide o seu ponto inicial. Eu sempre pego, para colocar a primeira seta, aquela grandeza onde alguém vai ser determinado. E nesse caso, que está pedindo para ser determinado é o x. Pronto. A outra seta vai depender se vai ficar no mesmo sentido ou sentido contrário. Por quê? Porque a gente estuda o que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, que tem aí outro vídeo para isso. Mas olha só, preste bem atenção. Olha, se 6 unidades de metal vai produzir um móvel, se aumentou o número de móveis para ser fabricado, produzido, também não vai aumentar aqui o número de metal, a quantidade de metal? Então, aumentou aqui, essa grandeza aumentou, aumentou aqui também. Então, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. E aí, as setas têm os mesmos sentidos. Isso é importante. Você não precisa voltar a ler o problema. Você vai ler aqui, olha. Sei, eu coloquei a seta nesse sentido. Aqui eu estudei o caso para eu saber se a seta tem não o mesmo sentido. E aí, essas duas grandezas, chamadas grandezas diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, as setas têm os mesmos sentidos. Então, se eu tivesse colocado para cima, essa também seria para cima. Se fosse inversamente, as setas ficariam ao contrário. Isso é importante para que na hora de montar o algoritmo para você resolver. Montar o esqueminha, o algoritmo para você resolver. Tá certo? É para isso. Então, facilita. Então, o que acontece aqui? Olha o que eu vou fazer. Eu vou montar a minha igualdade entre essas frações. Claro que você pode fazer direto. E eu vou pegar o sentido da seta para que isso seja feito. Tá certo? Então, como eu só tenho duas grandezas, eu vou ter uma igualdade entre duas frações, o que significa que isso aqui é o chamado que
proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. 6 está para x, assim como 1 está para 25. Se eu tivesse com as setas ao contrário, aqui ficaria ao contrário. Tá certo? Isso aqui é uma razão, isso aqui é uma razão, e aqui é a igualdade entre duas razões que forma uma proporção. Porque uma proporção, eu preciso de 4 valores. Nesta ordem, isso aqui forma uma proporção, C e somente C. O primeiro está para o segundo, assim como a gente lê igualdade, o terceiro está para o quarto. Isso é uma proporção. Claro que isso aqui é diferente de zero nos dois casos, certo? São diferentes de zero, ok? Perfeito? E aí, nesse caso, claro, vai ficar rápido e fácil, porque ali é 1, já facilitou bastante, tá? Então aqui vai ficar x vezes 1, não dá para simplificar ninguém. X vezes 1 é x. E você vai multiplicar o 6 vezes, né, multiplicando em cruz, né? O 6 vezes 25. Faz sua continha aí, dá fácil de fazer, porque 5 vezes 3 é 75. 75 vezes 2 vezes, porque cabe 2, 3 aqui dentro. Então, isso aqui vai dar 150. Mas precisa fazer tudo isso? Não, você pode ser mais direto. Eu estou explicando aqui para quem tem a dificuldade, então, de montar o algoritmo, montar o esquema, certo? Montar o esquema. Então, a resposta aqui, 150 unidades, né, de metal, vou colocar só para, né, unidade de metal, para produzir 25 móveis, sendo que um necessita de 6 unidades de metal. Então é só multiplicar, tá? Não precisa fazer tudo isso que eu fiz, é claro, mas explicado aí o passo a passo para regra de 3 simples. Tá bom? Então, foco e sucesso!